Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galerinha aí do meu close friend. Vou estar mostrando aqui para vocês o operacional 2.0 da Magrela Trader, Casal Trader. E como funciona esse operacional? Magrela, como funciona? Esse operacional a gente trabalha somente em suporte e resistência, ok? A gente vai estar fazendo uma entrada para 2 minutos de expiração. Como eu faço essa entrada para 2 minutos de expiração? Quando tocar na nossa marcação, a gente coloca na segunda opção e faz a entrada. Time frame aqui de 1 minuto, candles de 1 minuto, viu? E vamos aqui estar marcando aqui as nossas regiões. Eu selecionei um horário aqui de 6 da manhã até 4 horas da tarde do dia 13 de 2 de 2020. Seria quinta-feira passada. Comecei aqui a minha região. Para mim estar marcando, eu preciso ter um fundo onde o preço teve a exaustão do seu valor, né? A exaustão do preço ali da sua região. E quando o preço exauriu, eu vou estar marcando esse suporte. Magrela, o que vai validar esse fundo? O que vai validar esse fundo seria essa tendência de alta. Quando ela desceu, observei o gráfico, subiu, já marquei aqui embaixo, pois essa até pernada aqui de alta já validou esse fundo. O gráfico subiu, chegou nessa região, porém essa pernada é muito pequena, então não validou a minha região, né? Não validou esse topo. E ele meio que lateraliza, sobe mais um pouco. A pernada de alta é interessante, porém a queda não valida o topo, beleza? E ele sobe novamente e tem uma queda bem expressiva. Aqui vai estar validando a nossa resistência, né? Magrela, pavio ou corpo? Tanto faz. Eu gosto mais de pavio. Melhor taxa, melhor preço. Então, quando caiu aqui, validou a nossa região aqui de resistência, né? Que está em cima é uma resistência, que está embaixo é um suporte. O preço caiu, porém não bateu no nosso suporte. Mas teve uma tendência aqui, né? Uma pernadazinha aqui de alta bem interessante. Então acabou validando aqui esse fundo, esse suporte. Chegou, fez um topo, teve uma queda também, que bem interessante, e validando esse topo, ou seja, mais uma resistência. Eu tenho mais um suporte e mais uma resistência. Quando ela caiu, quando o gráfico teve essa queda, ele tocou aqui no nosso suporte. A partir do momento que ele tocou, a gente vai estar fazendo uma entrada para 2 minutos. Seria o in nessa vela aqui. Eu faço a minha entrada principal e nós temos a nossa defesa. Quem é meu aluno sabe da defesa. Seria a divisão de taxas. Estaria dando uma entrada aqui, né? E embaixo a gente estaria fazendo a defesa de 2 cliques. Teríamos uma vitória. Primeira vitória. Vou estar catalogando aqui de verde ou vermelho, caso de loss. Pegou a primeira região, pegou o primeiro toque, nós vamos estar colocando aqui de amarelo. Vamos colocar aqui de amarelo. Só podemos pegar até 2 toques, tá ok? Da região. O gráfico subiu, bateu numa resistência, entrada. A primeira vela ainda não deu oportunidade de defesa, ok. A segunda vela, que seria a vela da vitória, ela recuou um pouquinho, né? Subiu aqui um pouquinho, estaria fazendo a defesa aqui em cima e ganhando as 3 taxas. Vitória nessa vela. O gráfico meio que lateraliza e não caiu, né? Porém, ele continua a subir. Magrela, eu vou marcar esse topo? Não, porque a queda, ó, é muito pequena. Então, a queda é que vai validar o topo. E ela não chegou a validar, né? Porque foi muito pequenininha essa queda. Então, o gráfico continua a subir. Ele não tocou, mas chegou muito próximo, galera. Aqui a gente entra, viu? Vou dizer uma coisa pra vocês. A gente só pensa na hora que tá marcando, viu? Na hora que tá marcando, você pensa. Na hora da entrada, dá um de doido. Clica mesmo. Tem medo, não. Ai, Magrela, eu tenho medo de ficar olhando a entrada ali
clica e vai no banheiro. Quando voltar, vê se deu win ou loss. Tem que acreditar na região. Então aqui a gente estaria fazendo uma entrada. É uma venda, pois é uma resistência. Eu faço uma venda para 2 minutos. E ela fecha aqui abaixo da nossa entrada. Não teria oportunidade de defesa. Porém, a entrada principal, vitória. Magrela, eu paro? Não. Você para quando levar um losa, não? Tá ganhando, mas parar pra quê? Ok. Ficou aqui em cima, peguei uma entrada aqui nessa região, então eu vou estar colocando essa região aqui de amarelinha, pois eu já peguei um toque nela. O gráfico desceu, né? Ah, passamos por essa entrada aqui. Porque aqui, ó, o preço estava em cima, quando ele voltou a tocar no nosso suporte, aqui teria uma entrada, viu, gente? Bateu, ó, nesse suporte e teria uma vitória aqui para 2 minutos. Uma vitória também, bem aqui, nessa vela. Tá ok. Ó, o gráfico continua a subir. Essa região eu coloco ela de amarelinha. Pois já pegamos uma entrada. Todas essas marcações que estão amarelas, porque nós já pegamos uma entrada nela. Então, a gente vai estar aguardando o próximo toque. Desceu, bateu novamente. Olha só o interessante. Eu vou pegar essa entrada porque teve esse movimento aqui, ó. O gráfico subiu e desceu, ou seja, o gráfico ele andou, ele respirou. Então, a gente estaria pegando aqui uma entrada bem aqui de compra. Desceu, defendi e deu loss. Nessa entrada aqui. Deu loss? Não. Peraí. Bateu, entrou, nasceu outra vela, desceu lá embaixo, defendi. Eu não ganhei loss. Eu ganhei um win na defesa, porém na entrada principal que foi um loss. Por isso que a defesa é muito interessante na primeira vela. Ó, fez a entrada aqui, você faz a defesa nessa vela aqui. Espera o máximo dessa vela, o máximo da exaustão do preço dessa vela. Por quê? Porque você vai pegar uma boa taxa de defesa. Faz a defesa e teria vitória. Perderia a principal, mas ganharia na defesa. Nessa vela aqui. Então, ganharemos na defesa. Porém, a gente já pegou aqui, ó, uma entrada aqui. Essa região, vamos deixar ela de branca. A região branca, vamos fazer de conta que nem existe, viu? E como ela já tocou nessa região, nós também vamos desconsiderar essa região. Então, essas duas regiões estão anuladas. Nós não pegamos mais entrada nessa região, ok? E o gráfico meio que lateralizou, ficou aqui. Não, começou a subir, então não tem um fundo validado. Porém, ele toca nesse suporte aqui novamente. Quando ele toca nesse suporte, eu faço a minha entrada principal. Observe o seguinte, que essa vela ela não desceu para nós estar fazendo a defesa. Entrada principal, o gráfico não desceu, não faz defesa, porém aqui ele retorna para a entrada principal e eu faço defesa, fecho em cima e nós ganhamos as 3 taxas. Vitória. Magrela, eu paro? Não. Continua. Pegamos aqui, né? Uma entrada, vamos deixar ela amarelinha aqui, pois já pegamos um toque nessa região. Agora, observe o seguinte. O gráfico chegou num fundo e começou a subir. Como ele começou a subir, nós vamos marcar aqui o nosso fundo, né? Vamos estar marcando aqui o nosso fundo. Porque validou, essa alta validou esse fundo. Magrela, eu vou pegar esse toque aqui? Não. Magrela, eu vou pegar esse toque aqui? Poderia pegar, mas eu prefiro um movimento maior. Eu prefiro aqui
uma respiração gráfica maior, porque está muito próximo. Então, eu vou estar desconsiderando essa entrada. Beleza? Não pego nada aqui, deixo o gráfico subir, né? Até validar um novo topo para nós. Subiu aqui, lateralizou, continua subindo, subindo, e por enquanto fica só esse fundo validado. E aqui em cima não toca na nossa região. Aqui eu não teria pego, gente, porque aqui realmente ficou um pouco longe, né? Não pego, beleza. E ele retorna aqui, né? E chega nessa região aqui. Aqui é uma região branca, faço de conta que ela nem existe. Então, essa queda aqui, ela nem chega a ser tão assim expressiva para nós, né? Uma queda para estar validando, pois ela lateralizou, caiu, aí subiu um pouquinho e caiu, ou seja, ela não fez aquela queda bem interessante, tipo uma subida aqui, uma queda bem interessante, né? Então aqui o gráfico lateralizado, não fazemos nada. Porém aqui, ó, o gráfico dá um pico de vela e toca na nossa região, onde nós já teríamos pegado uma entrada. Então aqui vai ser a nossa segunda entrada. Bateu, 2 minutos, vitória. Nessa vela aqui. Agora essa região já teve 2 toques, então eu vou deixar ela branquinha. Não pego mais nada nela, beleza? O gráfico ficou aqui meio que lateralizado, tocou aqui embaixo, beleza? Não pego nada, deixo o gráfico ter o movimento. E aí ele tem uma queda. Caiu e teve uma subida. Magrela, considero ou não considero? Gente, eu posso validar esse fundo. Né? Eu posso validar ele, porque aqui eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Tem essa lateralização, tenho 5 velas de alta. Eu poderia validar esse fundo aqui, para trabalhar nele lá na frente. Porém, como eu disse, eu gosto de descidas e subidas bem expressivas, né? Bem expressivas, ó. Uma queda bem interessante. E aqui, meio que lateralizou depois que subiu. Se eu tirar aqui somente a alta dela, que seria daqui, ó, pra cá, é muito pequeno. Então, eu não vou considerar essa região. Beleza? Bateu nesse topo. Aqui, essa pernada de queda está validando esse topo. Porém, essa pernada de alta não está validando esse fundo. Nesse caso, é completamente diferente. Você tem um topo e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas. Né? Então, aqui, em relação a essa tendência aqui é bem mais forte. Então, aqui eu vou validar esse topo aqui. Então, como é que eu vou validar? Vou voltar ela a ser azul. Né? Validei esse topo aqui, deixo bem no pavio. Se ela tocar lá na frente, a gente pega ela aí até 2 toques. Desceu, desceu, lateralizou, essa região branca ela está desconsiderada, então não existe. Subiu aqui, teve essa queda aqui e vamos aguardar o toque lá embaixo, no fundo, né? Magrela, mas tocou aqui, beleza, vamos pegar aqui, né? Tocou, faríamos a defesa aqui, nessa vela, nessa pontinha, porém deu loss, fechou aqui embaixo, deu loss. Nosso primeiro loss. E essa região que é amarela, nós vamos estar deixando ela agora de branca, pois já é o segundo toque dessa região. E aqui é um loss, vou colocar vermelho. E o gráfico continuou caindo e tocou na nossa região lá atrás, o nosso suporte lá atrás, ou seja, para 2 minutos, win, mais uma vitória aqui. Né? O gráfico subiu novamente, essa região branca não existe, então faz de conta aí que nada está acontecendo nessa região. Porém, eu tenho aqui um topo, um novo topo, né? Observe que eu tenho uma queda bem expressiva aqui, ó, bem interessante. Então, validou esse topo. Vou estar marcando aqui esse novo topo para estar operando lá na frente. Beleza. Quando tocou aqui embaixo, que a gente pegou, vamos deixar ela amarela.
beleza. E aí ela voltou aqui, né, validou esse topo, essa queda validou esse topo, marquei esse topo. E ela toca novamente na nossa região. Tocou. Aqui eu poderia ter pego nessa como nessa. Aqui muito próximo, poderia ter pego tranquilamente, né? Digamos que eu teria pego nessa, win nessa vela aqui. Que aqui é aquele mesmo caso lá atrás. Muito próximo. Win nessa vela aqui. Winzaço. E o gráfico meio que lateraliza essa região aqui, como já é o segundo toque, eu deixo ela branca, né? Não pego mais entrada nessa região. E vamos estar aguardando aqui um novo topo, um novo fundo. Eu tenho, lateralizou, subiu. Magrela, aqui é um novo topo. Quem é que vai validar o topo? A queda, não é isso? Então, olha como essa queda é expressiva. Então, aqui é um topo. Subiu e olha essa queda. Aqui é um novo topo. Que seria um novo topo lá para frente, quando nós formos trabalhar. Quem é que valida um topo? A queda. Quem é que vai validar a queda? A pernada de alta, né? Então, aqui quem validou foi essa pernada de queda, que validou esse topo, e quem vai validar um fundo vai ser uma pernada de alta. Exemplo, quem validou esse fundo foi essa pernada de alta, beleza? E ficou aqui, caiu. E agora, marco esse fundo? Não, porque a pernada de alta é que vai validar o fundo. E observe o seguinte, que a pernada é muito pequena, então não houve validação, né? Então, desceu aqui, aqui também foi muito pequena, e aqui foi muito pequena, não validou, lateralizou, porém aqui validou. Então, ou seja, eu tenho esse fundo. Eu tenho esse fundo. O fundo dessa região aqui é esse aqui, né? Se eu tenho aqui um fundo, essa pernada de alta vai validar esse topo, beleza? E eu tenho um novo topo. Por enquanto ainda não tenho uma entrada. Desceu, né? Eu tenho esse topo porque essa pernada de queda validou o topo, na verdade, viu? Essa pernada de alta validou esse fundo. E essa pernada de queda validou esse topo, para não confundir. Não endoido. Subiu, bateu na nossa região de resistência. Faço a minha entrada principal. Faço a minha defesa. E fecho em cima, levo um loss. Magrela, eu vou parar? Não, galera, eu não vou parar aqui porque eu tô dando educacional aqui a aula, né? Porém, se eu estivesse operando, eu pararia, né? 2 loss, eu já ganhei bastante aqui atrás, então eu poderia ter parado aqui tranquilamente, né? Mas beleza, não vou parar, vou continuar. Até mesmo porque já seria 1 hora da tarde, seria aqui uma operação de 2, 4, 6, 8, 9, 10 x2. Estaria parando tranquilamente, né? Mas vamos continuar aqui. Então, levaria um loss aqui. Essa entrada vai ficar amarelinha. Já pegamos o primeiro toque da região. Pegou o primeiro toque. Aqui não pegamos, porque está muito próximo. O preço não andou. Ele meio que ficou aqui lateralizado. Aqui tocou muito próximo, que nós não fazemos nada. O preço ele tem que ter esse movimento maior para ficar interessante. Um movimento assim. Então, daqui para cá é muito próximo, daqui para cá é muito próximo, daqui para cá é muito próximo. Então, deixa o gráfico andar aqui novamente. Porém, eu tenho aqui, ó, um novo fundo, né? Que a gente tem um novo fundo, porque essa pernada de alta validou esse fundo. Então, eu teria esse fundo aqui. O gráfico subiu, 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 subiu e chegou aqui nesse topo. Essa queda está validando esse topo. Então, aqui eu tenho uma nova região de topo, né? Essa queda validou esse topo. E quando ela bate aqui, ó, na nossa região, tocou, nós vamos entrar para 2 minutos. Teria entrada, defesa, win nas 3 taxas. Então, essa região vai ficar branca, porque vai ser o segundo toque. E eu tenho um win aqui nessa vela. Beleza? Não pego aqui, pois o preço não andou muito, ficou muito próximo. Aqui também nós não pegamos.
porque é muito próximo, principalmente também que aqui é branca, nós não pegamos, né? Que já pegamos preço. Né? Região branca, desconsidera. E deixa ela continuar aqui. Caiu, tem alta, muito pequena, 4 velas, então não validou. Teve queda, muito pequena, lateralizou. Teve uma queda, tocou na nossa região, entraria primeira entrada, defesa, sempre aguardando o máximo da exaustão da vela, do preço. Fez defesa, ganhou na defesa. Perdeu a entrada principal, ganhou na defesa. Vitória nessa vela aqui. O gráfico chegou aqui nesse fundo, né? Dessa pernada aqui, chegou nesse fundo. Porém, a alta ainda não foi bem expressiva. Foi meio que ela subiu e lateralizou. Então, eu não pegaria nada aqui nessa região. E essa aqui que a gente pegou, vamos estar deixando a amarela, né? Meio que não andou, ficou meio que lateralizado, não pego nada nessa região. Deixo o gráfico andar muito em cima, não faço nada aqui. Porém, ela toca aqui embaixo, nessa região aqui embaixo, ou seja, 2 minutos, mais outro win nessa vela aqui. E essa região, vamos deixar a amarela. Deixou a amarela, o gráfico começou a subir, subiu. Magrela, aqui seria um novo topo? Não, porque preciso da queda para ter um novo topo, né? Então, assim, aqui é um fundo que já estava marcado e aqui é um topo, eu preciso de uma queda. Essa queda foi uma queda expressiva? Não, porque ela meio que lateralizou, vem baixando, meio que lateralizando. Magrela, eu pego essa entrada aqui. Pessoal, eu não pego essa entrada aqui, porque o preço rompeu aqui e não andou. Ele teria que ter tocado mais longe. Muito próximo, não. Essa entrada aqui entraria em outro tipo de análise, que seria pullback, né? Mini pullback. Mas a aula não é de mini pullback, aqui é somente suporte e resistência, ok? Então, para estar validando esse suporte, eu teria que ter uma respiração gráfica maior, né? Tocando aqui, eu pegaria. Magrela, mas aqui tocou. Pessoal, aqui, ó, tá muito em cima, ó. Tá muito pequeno, a gente não pega. Deixa o gráfico andar, deixa o gráfico respirar, pra gente estar pegando. Muito em cima, nós não pegamos. O gráfico, ele tem que ter espaço para se movimentar. Essa queda aqui não foi muito expressiva. Ela teria que ter caído mais. Porém, já terminou o dia. 4 horas. Ou seja, finalizou aqui, né? Beleza. Vamos ver aqui as nossas vitórias. Teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, x2. 12x2. 12x2. Beleza? Então, aí é o nosso operacional aí do Casal Trader Magrela 2.0. Espero que vocês tenham entendido. Vejam e revejam esse vídeo várias vezes. Qualquer coisa, só chamar aí no nosso Close Friend que a gente tira algumas dúvidas. Tá ok? Pois valeu. Uma boa tarde para vocês. E tenham cuidado na hora de analisar, porque depois que marca, clicou, pega. Não tem coragem de ver a entrada, vai no banheiro. Beleza? Tchau, tchau.